Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, é notório e bem certo que todos partiremos deste mundo. Você tem duas condições de partir deste mundo, ou salvo em Jesus Cristo, ou perdido sem Jesus. A mensagem que eu vos trago hoje é: tudo sucede igualmente a todos. Tirado de Eclesiastes capítulo 9, do versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Como eu havia dito, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Foi daí tirado o título. As mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos, que são os ímpios. E para nós que aceitamos ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que não experimentará nenhum mal, ou seja, ainda que morra, não sofrerá a condenação eterna. Diz a Bíblia: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, que é o dia da sua morte. Quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Eclesiastes capítulo 8, versículos de 5 a 8 diz isto. Ainda diz a palavra: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Salmos 89, versículo 48 diz isto. Entretanto, a Bíblia diz que o coração do sábio está na casa do luto, mostrando o fim de todos os homens. Diz a palavra: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela casa do luto está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 e 4 diz isto. Sobre a nossa brevidade sobre a terra, nos diz a palavra de Deus: porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Salmos 102, versículo 3 e o versículo 11 diz isto. E o título da mensagem é: tudo sucede igualmente a todos. Nós somos como uma sombra que passa, ou um vapor que aparece e se desvanece. Diz a palavra: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago capítulo 4, versículo 14 e 15 diz isto. Que possamos pedir ao Senhor humildade para entendermos a nossa fragilidade. Diz a palavra de Deus: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência, passa como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Salmos 39, versículos do 4 ao 6 diz isto. Contudo, se você exercer um cargo de poder terreno e deixar Deus de lado, a palavra de Deus nos diz: disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Salmos 14, versículo 1 diz isto. Olha como acaba a esperança do hipócrita e de todos quantos se esquecem de Deus. A palavra de Deus nos diz: porventura cresce o junco sem lodo? Ou cresce a espadana? Espadana é a planta da família das alimáceas, monocotiledôneas aquáticas ou polustres, próprias dos lagos e dos terrenos úmidos. Então, cresce a espadana sem água, estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada. Todavia, antes de qualquer outra erva, se seca.
Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Jó capítulo 8, versículos do 11 ao 13 diz isto. Porque ele só confia em si mesmo. Todavia, a palavra de Deus nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Jeremias capítulo 17, versículos de 9 a 11 diz isto. Porque nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. A palavra de Deus nos diz: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem, afundam os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos de 7 a 10 diz isto. E o título da mensagem é: tudo sucede igualmente a todos. Porém, se você tiver inveja dos ricos ou atentar para as riquezas deste mundo, afastando o coração de servir a Deus, olha o que a palavra de Deus nos diz. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés, Asaf dizendo, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Quando pensava entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmos 73, versículos de 1 a 4, versículo 16, versículo 17, versículo 23, 24, 27 e 28. Tudo de Salmos 73. Entretanto, há justo que morre logo cedo e há ímpios que se prolongam na maldade, diz a palavra de Deus. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15 diz isto. E mesmo se prolongando os seus dias, qual a esperança do ímpio? A palavra de Deus nos diz: morrendo o homem perverso, perece sua esperança e acaba-se a expectação de riqueza. Provérbios capítulo 11, versículo 7. Contudo, devemos descansar no Senhor, porque a palavra de Deus nos diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmos 37, versículos de 7 a 9 diz isto. Jesus é a esperança de todos os homens, e diz a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo, é Paulo dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará?
mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos capítulo 8, versículo 18, depois versículo do 21 ao 25 diz isto, Paulo dizendo: eu já estou próximo de encerrar a mensagem, tudo sucede igualmente a todos. Deus nos abençoou em Cristo Jesus, e diz a palavra: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 7 diz isto: Jesus nos justificou pela sua graça. A palavra de Deus nos diz: para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito capítulo 3, versículos 7 e 8 diz isto: se você tem esperança de morar nos céus e ser chamado de filho de Deus e ser semelhante a Jesus, purifique-se a si mesmo e aceite a Jesus como o teu único e suficiente Salvador da sua vida. Deixe Jesus guiar tua vida. E para encerrar a mensagem, tudo sucede igualmente a todos. A palavra de Deus nos diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, quando Jesus aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele, Jesus, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3 diz isto: tudo sucede igualmente a todos. Você tem uma eternidade espiritual dentro de você. Onde quer passar esta eternidade? Com Jesus ou sem Jesus? Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem tudo sucede igualmente a todos tenha vida e tempo oportuno. Estarei lançando no YouTube, e cujo título A Bíblia pela Bíblia, Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Deus possa ter falado profundamente dentro do teu ser a respeito desta palavra, para quando você partir daqui, partir direto para o reino de Deus, entrando pela porta estreita enquanto está vivo. Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita, se for o desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título tudo sucede igualmente a todos. Eu peço ao Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, que anda essa pessoa toda a verdade ao teu Filho amado, ó meu Senhor e Deus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece para que você se achegue a Ele. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração, mas só repita aí se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.